Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de avisos de morte. Mas acredito que vocês conhecem várias histórias assim, principalmente dos antigos, quando uma pessoa morria, ocorria um aviso ou um sonho, alguma coisa assim. Bom, e esse é o tema de hoje então. Mas antes, quero convidá-los a conhecer a nossa loja assombrada, que tem vários produtos, como por exemplo a nossa bata la mexicana. A bata la mexicana é uma batinha, ó, uma blusinha mais larguinha, com aberturinha no ombro. Aqui, ó. Ela tem essa estampa na camiseta toda, tá vendo? Vem num degradê. Tá vendo que ela é larguinha, ó? Ela fica larguinha, pode ficar assim caidinha no ombro, enfim. Esta é a bata La Mexicana, tá bom? Está à venda lá na loja Assombrada, entre outros produtos que você vai encontrar lá também, tá? E também quero dizer para você não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo. Gosta do canal, curte os relatos? Então vai ali e deixa o seu like, ok? Vamos então aos relatos aqui de hoje da nossa coletânea temática Aviso de Morte. Então vamos lá. Primeiro relato. Agourento. É uma moça que nos conta e ela é do Pará. Aqui na Amazônia. Não, ela é de Santa Bárbara do Pará, tá? É Amazônia então. Aqui na Amazônia tem uma lenda que diz que existe um pássaro que traz agouro, presságio de morte e essas coisas ruins. Mas eu tinha ouvido falar desse pássaro pela minha avó, bisavó e muita gente da minha família. Esse pássaro é mais conhecido como rasga-mortalha ou agourento, que acompanha a morte. Ele passa avisando que alguém irá morrer. Essa é a crença de que quando esse pássaro rasga mortal, na verdade é uma coruja, ele passa cantando, ele tá avisando ali que alguém vai morrer. Bom, eu estava de saída para o colégio, apenas esperando o meu tio, que sempre me levava. Enquanto eu esperava, eu me sentei numa escadinha que fica perto da porta de casa e escutei um barulho estranho de pássaro, como um grito. Não de pássaros normais que geralmente escutamos, mas era um barulho bizarro, como um grito mesmo. Faz tipo assim. Ele faz assim. Rapidamente me lembrei dessa lenda e comentei comigo mesma que alguém ia morrer, mesmo não acreditando muito nisso. Fui pro colégio e esqueci totalmente disso. Quando cheguei do colégio, por volta da 1 da tarde, a minha avó recebeu uma ligação da minha tia dizendo que um conhecido havia sido morto após um assalto. Eu não lembrei do tal agouro no momento. Eu tinha o costume de dormir à tarde e fui dormir. Acordei quase 5 da tarde e a morte e o agouro foram as primeiras coisas que vieram na minha cabeça. Eu fiquei um pouco assustada com isso, contei para minha avó e ela também ficou assustada. Bom, não sei se é apenas coincidência, mas realmente é bem bizarro. E para relacionar com isso, aconteceu de novo. Eu, meu primo e um amigo nosso estávamos em casa e ouvimos o mesmo barulho, esse mesmo grito, né, desse pássaro. E tivemos o mesmo comentário, que alguém ia morrer. E umas 2 horas depois, eu não me lembro bem ao certo, houve um acidente de carro envolvendo conhecidos nossos. 3 pessoas faleceram naquele dia. Dessa vez não parece coincidência. Eu acredito que esse pássaro existe mesmo, mas que isso é bizarro é sim. Então, o pássaro existe. Eu acho que é uma coruja, se não me engano, rasga-mortalha. Ela tem realmente esse pio, esse grito. Ele passa assim. Mas aí eu já não sei, porque eu já ouvi esse pássaro, já ouvi, mas nada, nunca relacionei a nada disso. O que às vezes eu acho que acontece é que talvez para cada pessoa venha um tipo de aviso de morte. Alguns é através do rasga-mortalha. Outros não. Vive escutando rasga-mortalha e ninguém morre por conta disso.
Mas para outras pessoas, talvez o aviso de morte venha na forma de pancadas na casa. Para outras, o aviso de morte vem através de um cheiro de um perfume. Para outras, o aviso de morte vem através de sonho, entendeu? Talvez cada pessoa, nem todos têm, mas aqueles que têm, cada um tem o seu, não sei por que cargas d'água, o seu jeito de escutar ou sentir que a morte de alguém vai acontecer, né? Então, não sei porque. Ou borboleta bruxa, sabe? Também falo quando é aquela borboleta, né? Não procede com todo mundo. Então, por que só com alguns, né? Mas que tem essa lenda mesmo do rasga-mortalha, tem. Próximo relato. O filho veio avisar que morreu. É um moço que nos conta. A minha amiga tinha um primo que era viciado em drogas. Ele dava muito trabalho para a mãe dele porque ele devia dinheiro para os traficantes. Numa sexta-feira à noite, ele foi na casa da mãe dele pedir comida, chorando muito e falando que queria sair dessa vida e que aceitaria até ser internado numa clínica. Porém, a mãe dele, com raiva, não deixou ele entrar em casa e o expulsou. Depois disso, sábado de manhã, a minha amiga, um primo dela e essa tia dela foram para um sítio. Esse sítio é um lugar afastado de tudo, não há nenhum outro sítio por perto. Quando deu umas 11 horas da noite, começaram a acontecer coisas estranhas lá. Eles três começaram a ouvir arranhões na porta, como de um cachorro, mas eles abriram a janela e não viram ninguém lá fora, nem mesmo nenhum animal. De repente, também ouviram batidas nas portas e janelas com muita força, e então eles ouviram um choro de um homem, seguido de gritos dele, falando: "Mãe! Mãe!" Na hora, eles reconheceram que o choro era do primo dela. E, para surpresa de todos, no dia seguinte, quando eles voltaram para casa, domingo de manhã, eles ficaram sabendo que esse primo dela tinha sido morto por traficantes por causa de dívida de drogas, no mesmo horário do ocorrido no sítio. Pois é, eu não duvido não, pessoal. E ainda é numa situação tensa, né? Não é uma morte assim, né? É uma coisa muito tensa. Ele estava muito tenso, era uma coisa muito pesada. Próximo relato. Vivinho. É uma moça que nos conta de Piancó, na Paraíba. Bem, há 9 anos atrás, precisamente no dia 2 de setembro de 2007, num dia de domingo, isso aqui é... Bom, na época que ela mandou o relato, né? Se bem, enfim. Num dia de domingo, minha avó, que hoje já é falecida, acordou muito cedo, às 5 da manhã. Ela estava ansiosa porque ia para um passeio, mas algo estranho aconteceu. Um passarinho chamado Vizinho ou Vivinho, eu não tenho certeza do nome. A minha avó, que hoje é falecida... Não, peraí, voltei aqui, ó. Peraí, uma coisa estranha aconteceu. Um passarinho chamado Vizinho ou Vivinho, eu não sei, né? Não tenho certeza. É conhecido por alertar as pessoas de uma coisa boa ou de uma coisa ruim, quando canta perto de alguém. Esse passarinho começou a cantar muito no quintal da nossa casa. Ela estava apreensiva, com medo de algo, mas mesmo assim a convencemos de ir para o passeio dela e ela foi. Passaram-se algumas horas quando recebemos uma triste notícia. Um sobrinho da minha vizinha, que estava passando uns dias na casa dela, havia ido para um banho em um açude bem perto do nosso bairro. A nossa cidade é bem pequena, tudo é próximo. E havia morrido afogado lá, pois sofreu um ataque epilético enquanto nadava. Daí pensamos que o pássaro estava cantando cedo, por isso. Estava avisando a morte desse rapaz. Soubemos era mais ou menos 10 horas, mas o corpo dele estava desaparecido e a maioria das pessoas foi para o açude esperar que os bombeiros encontrassem o corpo. Cidade pequena, o povo é mais curioso que só venda, hein? Quando deu mais ou menos umas 2:30 da tarde, me lembro como se fosse hoje, chega o namorado da minha mãe dizendo que ela estava me chamando e que era importante. Quando chego à minha casa, recebo uma das piores notícias que eu poderia receber. O meu tio
mais querido havia sofrido um infarto fulminante e morrido logo em seguida. Fiquei em choque e a minha avó não sabia ainda de nada. Quando ela chegou em casa por volta de 4:30 da tarde, sorrindo, sem saber de nada, todo mundo com a cara estranha, porque nem ela nem meu avô sabiam. Então a mulher do meu tio disse aos meus avós: eu tenho uma coisa para contar. Minha avó respondeu: pode falar que eu já sei. E começou a chorar. Ela pressentiu. Mãe sente tudo. Gente, já é o sexto sentido de mãe. Credo, né? Mas então no fim o passarinho estava cantando e era alguma coisa para ela mesmo, não era nem em relação ao rapaz do açude, era em relação à família ali mesmo. Bom, próximo relato: avisos de falecimento na família. Não sei se é moço, se é moça, o que é aqui. Em 1981, a minha avó, que sofria de problemas coronarianos, teve seu quadro de saúde agravado, ficando cerca de 2 meses internada no hospital e depois um pouco mais de 40 dias em casa, sob os cuidados de minha mãe. No almoço de 7 de julho, minha avó deu seu último suspiro e faleceu em minha casa. Avisamos os parentes mais próximos que moravam em nossa cidade e uma dessas parentes, prima da minha mãe, ao chegar em casa cerca de 1 hora após o falecimento, ficou incumbida de avisar os parentes que moravam na Bahia. Com a agenda na mão, ao ligar para um desses parentes, logo após se identificar no telefone, ouviu da prima baiana: oi, ciclana, você está ligando para dizer que a fulana acabou de morrer? Então, ela veio aqui me avisar do ocorrido. A prima da minha mãe ficou surpresa e disse que era por isso mesmo que ela estava ligando. Agradeceu os pêsames e desligou o fone. Recentemente, uma prima de 89 anos da minha mãe sonhou que encontrou uma irmã falecida da minha mãe em uma casa estranha. Quando abriu a porta, a prima estava calada com um olhar triste e, ao entrar na sala, viu que tinha várias pessoas sentadas e desconhecidas. Tentou por todas as maneiras conversar com a prima falecida, dizendo que tinha saudades e tudo mais, mas a prima não disse uma só palavra. Essa prima faleceu de câncer terminal cerca de 1 mês depois desse sonho e sequer sabia do estado grave de saúde que passava. Ela não sabia que estava com câncer. E aí ela acabou morrendo, não tinha mais o que fazer, já estava em estágio terminal. E ela faleceu depois da mãe ter sonhado com ela, é isso? A mãe da moça, da pessoa que nos conta o relato, acho que é isso. Próximo relato: cachorro do inferno. É um moço que nos conta do Rio Grande do Sul. Ano passado tive uma experiência muito ruim. Numa sexta ou sábado à noite, pedi o carro do meu pai emprestado. Eu e alguns amigos íamos a um pico. Compramos bebidas e fomos. Era um lugar sem vizinhança, afastado, lugar perfeito para ouvir música alta, beber, se divertir. Ficamos um bom tempo nesse lugar e quando já era de madrugada, não lembro a hora, resolvemos ir para casa. Éramos em 4 pessoas. Primeiro levei um casal para casa e depois fui levar a minha amiga. Aí percebi que o carro estava sujo de comida e bebida, então eu falei para nós pararmos e limparmos antes de chegar na casa dela. Paramos um pouco antes da casa dela, numa encruzilhada, limpando o carro. Paramos um pouco antes da casa dela, numa encruzilhada. Limpando o carro, eu ouvi alguém bater palma 3 vezes, nitidamente. Ela não ouviu. Fiquei bem assustado, caminhei para ver se eu enxergava alguém e não tinha ninguém. Então pensei que era coisa da minha cabeça. Terminamos de limpar o carro e do nada ouvimos um barulho, mas muito, muito alto, de um cachorro rosnando. Parecia um monstro. Cada vez chegava mais perto, a gente não via, só ouvia. Era um barulho alto e anormal. Corremos para dentro do carro, saímos o mais rápido possível dali. Nem paramos na casa dela, porque era na mesma rua. Fomos direto para minha casa.
Chegamos na minha casa e fui pedir ajuda da minha mãe, que dizia ver espíritos. Eu não acreditava muito. Quando a chamei, ela, sem saber o que tinha acontecido, me falou que tinha um espírito nos acompanhando. Ela me assustou ainda mais, porque ela falou sem saber o que tinha acontecido. No outro dia, minha amiga perguntou para um médium o que era. E ele falou que era um cachorro do inferno e as palmas eram uma zombaria do demônio ao Pai, Filho e Espírito Santo. Ou um aviso do Pai, Filho e Espírito Santo, porque eu ouvi 3 vezes. Eu achei até engraçado, pois eu não acreditava nisso, mas fui pesquisar. E tudo fechava. O cachorro aparece na encruzilhada, faz barulho alto, etc. A única coisa que não batia era que ele vinha para avisar que uma morte ia acontecer ou já aconteceu. Aí eu não dei muita bola, mas fiquei muito assustado. Teve uma noite, logo depois dessa experiência, que eu estava dormindo no quarto dos meus pais, no chão, e ouvi um barulho muito alto, de novo, de patas de cachorro, chegando. Estava de olhos fechados, quase dormindo, e quando abri, eu vi um monstro enorme que passou por cima de mim e pulou na cama dos meus pais. Eu comecei a gritar freneticamente, foi horrível. E em meio a toda essa história, o meu tio estava sem dar notícias há umas 2 semanas. Ele mora em Santa Catarina e toda a minha família estava muito preocupada. Então, meu pai foi até Florianópolis de carro. Quando meu pai chegou na casa dele, estava cercado pela polícia. Já tinham achado o corpo dele. Quando meu pai avisou a minha família, eu fiquei muito assustado e com medo, porque quando eu pesquisei sobre o cachorro, descobri que ele vinha para avisar que uma morte vai acontecer ou já aconteceu. Tudo isso do cachorro aconteceu durante a semana que o meu tio já estava morto. Eu era cético e hoje acredito. Dificilmente eu saio de casa agora. Foi uma experiência muito ruim que me assusta até hoje. Gente do céu, mas que tenso! O cachorro, e ele tava ainda lá, mas o que eu não entendo é por que o aviso. Tudo bem o próprio parente ir lá avisar. Só para falar, olha, eu morri, mas um outro... Para que avisar alguns e outros não? Ou todos são avisados de certa forma? Eu não sei. Não, a gente sabe para que avisar, mas é que... Talvez seria um aviso ou uma espécie de despedida? Vai saber. Próximo relato e último relato desta coletânea é Uma Noite Triste. É uma moça que nos conta. O ano foi 2008. Estava casada e morava com meu marido e 3 filhos de 16, 11 e 7 anos. Eu seguia com a minha vida difícil, com um marido viciado em bebidas, que gastava tudo o que tinha com vícios. Eu trabalhava para criá-los. Meu marido vivia de bicos, não trabalhava de carteira assinada. Quando chegava era me maltratando e muitas vezes até as crianças. Eu sempre fui aquela mãe que defende os filhos com unhas e dentes. Sou mãe leoa até hoje. E no dia 5 de junho de 2008, ele estava em casa e começamos a discutir porque ele estava deixando de comprar as coisas das crianças. Falei para ele que não estava certo as coisas que ele fazia com os filhos. E no dia 7 seria o aniversário do meu filho mais velho. Falei da falta das coisas, que não poderia fazer nada para o nosso filho. E ele falou um monte, pegou uma jaqueta camuflada, me deu as costas e saiu xingando. A minha porta é alta e dava para ver o portão da rua. Quando ele saiu, fui olhar para que lado ele iria e vi uma sombra negra o abraçando. E ele foi embora. Naquela noite, ele demorou a voltar para casa. Eu estava tão cansada que deitei e dormi por volta das 10 da noite. Pedi à minha filha para desligar a televisão e se o pai dela chegasse, para que ela me chamasse, que eu abriria a porta. Ele saiu tão furioso que nem tinha levado a chave dele. Já era por volta da meia-noite quando escutei batidas na janela do meu quarto. Levantei, silenciosa, pois tinha certeza que era ele. Abri a porta, pois sempre fazia isso quando chegava embriagado, e falei: Fulano, você não vai entrar?
Eu atrás da porta, esperando, e ninguém entrou. Olhei o portão, estava fechado. Não tinha ninguém do lado de fora de casa. Aí eu falei, fulano, você vai ficar de gracinha aí? Amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Pois era de quinta para sexta-feira. E ninguém apareceu. Fiquei preocupada, mas deitei novamente e fiquei olhando o escuro. Eu não sei se eu dormi ou se eu estava acordada. Só senti quando aquela mão bateu no meu braço. E para o meu espanto, era ele. Eu tomei um susto e falei, você? Eu tomei um susto e falei, você estava sem a chave. Como que você entrou? Ele colocou o dedo indicador na minha boca e falou, fulana, só vim te dizer que eu não volto mais para casa. Eu estava acordada e ele saiu em direção à cozinha. Levantei e vi quando ele entrou no banheiro. Eu levantei e vi quando ele entrou no banheiro. Atrás da cabeça dele tinha um buraco e sangrava muito. E eu comecei a gritar dentro de casa igual doida. Meus filhos acordaram e eu contei o que eu tinha visto. Eles procuraram pela casa toda, até no quintal. E minha filha falou, mãe, não era o meu pai, pois a chave dele está aqui. Passou a noite e eu não dormi mais. Ele não chegou pela manhã e ao sair para trabalhar, o meu cunhado chegou com a notícia que ele tinha arrumado uma confusão e um homem tinha dado 2 tiros nele, um no peito e outro na cabeça. Ele veio realmente me avisar da sua morte. Gente do céu. E esse veio avisar mesmo. Ele falou, só vim te dizer que eu não volto mais para casa. E ainda viu ele da mesma forma que ele foi morto. Gente do céu, que tenso. Então, eu falei no início que eu escutava essas histórias de aviso de morte, mas da minha avó, coisas que aconteciam no sítio, de ver bola de luz dentro de casa e já vir na cabeça, fulano morreu. Ou então, escutar batida. Minha avó uma vez escutou, alguém bateu na porta da frente da casa. Tá, tá, tá. Aí minha mãe foi lá atender, não tinha ninguém. Aí fechou a porta. Aí, bem rápido, depois bateu na porta da cozinha. Tipo, não era longe, né? Uma da outra. Era casinha pequena no sítio. Aí bateu na porta da cozinha. Tal. Aí minha avó pediu, minha mãe foi lá e abriu. E não era ninguém também. Aí minha mãe falou, é meu primo, né? Ele é muito tirador de sarro. Ele deve estar zoando a gente. E saiu a criançada da volta, em volta da casa pra procurar ele. Pode sair daí, eu sei que é você, não sei o quê. E aí não tinha ninguém, minha avó já percebeu. Eu falei, isso aí não é coisa daqui não. Chamou as crianças pra dentro, minha mãe e tudo, falou, fica aqui dentro, fecha as portas e não atende mais se bater. E ficou lá. E aí ela pensou em algo, não sei se ela pensou o quê, mas depois chegou o aviso da morte. Eu não sei de quem que era lá, mas era parente, compadre, alguma coisa assim, que tinha morrido. Ela falou, pronto, essas batidas na porta foi aviso. O fulano veio avisar que morreu. Então, tinha uma outra história desse de aviso de morte, que eu também escutei de parentes, que também já são falecidos hoje, que eles estavam dormindo e a casa era de assoalho era chão de madeira. E ele começou a escutar passos, andava, tipo, começava 11 cacetadas da noite, e aí escutava aqueles passos andando na madeira da sala, toque, 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 andava pra cá, dava pra distinguir, tipo, até a porta do quarto e até a porta da sala, até a porta do quarto, até a porta, sabe, ficava andando, aí a hora que o relógio, tinha aqueles relojão assim, toque, sabe que fica? A hora que ele bateu bateu meia-noite, os passos pararam. E aí depois ficaram sabendo que fulano lá morreu. Aí eles falaram, foi ele que veio aqui avisar. Entendeu? Essas coisas que aconteciam. Também tem lance do relógio parar de funcionar. Tava lá, toque, 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 toque. E o relógio para de funcionar.
E aí vai ver, fulano morreu naquele horário que o relógio parou de funcionar. Sabe, várias histórias desse tipo. Se você tem alguma história desse tipo, manda pra gente. Se teve algum aviso de morte assim, tá? Pode mandar pra gente. A gente pode fazer um parte 2 ou ir contando ao longo dos relatos no canal, tá? Espero que tenham gostado dos relatos. Um beijão pra todos vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!